Deus exige mais de um do que do outro? Sim, Deus exige mais de um do que de outros. Aquele que recebe mais conhecimento de Deus e tem mais talento, Deus exige muito mais. Aquele que tem pouca luz, pouco conhecimento de Deus, esse Deus exige menos também. Aquele homem que recebeu 5 talentos, Deus exigiu que ele mais 5, que ele jogasse com aqueles 5 talentos e adquirisse mais 5. Isso aconteceu, né? Na parábola, a parábola que está lá em Mateus 25:16. Aquele que recebeu 2 talentos, negociou com ele e ganhou mais 2. Por quê? Porque Deus não exige da pessoa o mesmo de um como do outro. Na vida real é assim também. Aquele que recebe mais talento tem de desenvolver mais do que o que recebeu menos. Então Deus não trata todo mundo igual. Tem homens que foram mais privilegiados, mais abençoados, então Deus também exigiu mais deles. E o pecado deles também são mais castigados. Nós vemos aí Abraão. Abraão foi um homem escolhido de Deus, chamado para sair da terra de Uz dos caldeus para uma cidade, para um país que nem conhecia, e Abraão, sem saber para onde ia, obedeceu. Também nós vemos aí Isaac, filho de Abraão, foi o filho da promessa, um homem ricamente abençoado. Jacó, Moisés, filho da filha de Faraó, foi registrado, né? Mas não era filho dela, ele era filho da mulher hebreia, Joquebede, filho de Joquebede. Salomão foi também um homem muito abençoado. Davi, foram homens que grandemente abençoados, e esses homens Deus exigia deles muito mais do que os leigos, aquelas pessoas que não tinham tanto conhecimento e tanta bênção como ele. Por isso que fala lá, o que recebeu 5 talentos tinha por obrigação ganhar mais 5. O que recebeu 3, mais 3. E o que recebeu só 1 talento, ele tinha que também só dar conta de mais 1 talento. Não era obrigado a fazer o mesmo tanto que os outros fizeram. Aquele que tem apenas 1 talento tem que ser fiel a Deus de acordo com o único talento que recebeu. Então a gente vê até nos dízimos, né, as pessoas que são dizimistas, aqueles que recebem muito dinheiro, muito rico, o dízimo dele é maior, em proporção, né? Mas tudo é 10%. Então a gente vê que não tem um mais do que o outro. Os 2 homens moradores de Genezareno, que o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios dele e mandou para a manada de porcos, aqueles 2 homens não conheciam nem o nome de Jesus, eles não sabiam. Eles nem sabiam como o Senhor Jesus chamava, nem de onde ele veio, nem para onde ele ia. Eram homens que não tinham conhecimento de nada. E o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios do corpo dele, e ele nem sabia quem era, só sabia que um homem que esteve em Genezareno libertou eles do maligno. Era tudo que ele sabia falar. E o Senhor Jesus, eles queriam acompanhar o Senhor Jesus,
Mas o Senhor Jesus não aceitou. Falou, não, vocês vão ficar aí. Vocês vão ficar aí para vocês contar para o povo o que eu fiz para vocês. E ele saía para a rua contando. Veio um homem e nós estava possesso de um espírito imundo. Veio um homem, tirou aquele espírito maligno que estava em nós. Como vocês viram que nós estávamos aí sofrendo, fazendo o que nós fazia. E hoje aqui nós estamos sãos e salvos. Aquele homem nos libertou, nos livrou desse inimigo maligno. E aqueles homens ficavam ali, para baixo, para cima, contando para um, contando para outro. Eles foram os maiores evangelistas que teve lá em Genezareno. Conta a Bíblia que depois, quando Jesus voltou ali, estava um campo fértil, um lugar ótimo para ganhar almas. Porque que os dois evangelistas evangelizou aquele povo lá. Por aí a gente vê que a gente tem que testemunhar, né? Não só com palavras e não só com grandes sermões, grandes conhecimentos. Se tiver grandes conhecimentos, é melhor ainda. Não vamos dizer também que quem tem grandes conhecimentos estão em situação desvantajosa. Não. Paulo, por exemplo, por ele ser um homem culto, que recebeu muita luz do céu, ele pôde fazer para Jesus, para Deus, muito mais do que fizeram esses outros iletrados. Porque Paulo pregava para grandes quantidades. Mas isso não quer dizer que o que recebeu pouco talento é inútil, porque não é.